Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você conosco. Muito obrigado por ter escolhido ficar conosco. Hoje você vai ter uma surpresa, porque você vai conhecer a Yane. Eu vou bater papo com ela hoje, né? Ela já vai cumprimentá-los, não é? Isso mesmo, uma alegria estar aqui com você hoje, participando desse programa, e estou muito feliz. Então, e a gente vai falar, o assunto não é tão agradável, porque nós vamos falar sobre crises. Mas é necessário, né? Quem não? É necessário. Todos nós, né, passamos por crises e precisamos mesmo. E todo tipo de... Começa assim, não tem aquela história de crise na infância, crise na adolescência, crise dos 40, e assim Do vai. ninho Né? vazio. Crise do ninho vazio, e assim vai. É assim, quando você pensa que você está livre de uma crise, você está pronta para entrar em outra. Essa é a nossa vida aqui nesse planeta Terra, né? Mas as crises, elas têm dois lados. Tem as crises que a gente chama de crises individuais, né? Aquelas são únicas, nossas. Às vezes é tudo bem até dentro da família, né? Você passou por coisa assim já? Já passei por situações assim que parece que está tudo bem, né? E de repente vem algo também, uma crise inesperada dentro da nossa casa, de uma situação, né? E eu digo às vezes as individuais, outro dia nós conversávamos, que não tem nem como você justificar para o outro. Você simplesmente acordou em crise. É verdade. Aí você pergunta, mas o que você está sentindo? Aí, não sei. Né? E como é importante a gente identificar esse gatilho, né? Sim. Voltar atrás. E às vezes a gente tem que fazer um caminho mesmo para trás para ver de onde que surgiu. Né? Às vezes é uma sensação, uma crise, uma ansiedade. Sim. Né? Então, essas são as individuais que todo mundo está sujeito, porque faz parte da nossa natureza humana. Né? Tem ainda as outras que dizem a respeito a uma comunidade toda, a crise do país. Você acha que nós estamos atravessando uma crise? Pois é, eu creio que nós passamos sempre por crises, né? É difícil falar que a gente não está passando por uma crise. Então, por exemplo, às vezes o país pode estar em crise, né? Às vezes um ou outro isolado diz, não, nossa, está tudo bem, né? Mas sabe lá, tem sempre alguém em crise aqui, ou o país está em crise. Nós já tivemos recentemente uma crise que o planeta inteiro foi atingido, que foi a pandemia do coronavírus. E assim, você pode se perguntar, a gente precisa falar sobre crise, porque passar por elas, superá-las, vai depender do nosso bom entendimento, né, da nossa reação. Exatamente, que é mais importante, né, saber como vamos reagir à crise. Do que a própria crise. Exatamente. A crise do coronavírus, por exemplo, não teve reações completamente diferentes, né? Teve. Eu não estou dizendo em relação a quem perdeu ou não perdeu pessoas. Eu estou dizendo até de olhar para ela. Né? Aqueles que olhavam com absoluto desespero. Tá? O que é isso? Tá? Choque acho que foi para todo mundo. Né? Choque foi para todo mundo. Aqueles que olhavam com muito desespero e aqueles que até, isso aqui é uma... Vai passar. Vai passar rápido. Vai passar rápido, né? Então, tem alguma coisa assim. Mas e para nós, cristãos? O que a gente vai aprender? Porque essas coisas que nos acontecem, nós temos uma Bíblia, que é o nosso manual de vida, e a gente vai recorrer a ela. Tem personagens bíblicos que viveram crises? Temos vários. E temos muitos. Reagiram todos iguaizinhos? Vários, olha... A gente vê, né, que o Senhor, ele coloca personagens bíblicos na história que passaram por crises, mas ele coloca a maioria deles como aqueles que confiaram no Senhor apesar da crise. E é isso que ele faz conosco, né? E assim, as crises deles, as crises foram diferentes e a reação da crise também foi diferente. Exato. E a saída da crise também diferente, né? Então, está valendo a gente aprender. Vamos começar com Abacuque hoje, porque... Aí vamos entender que crise era essa e o que a gente pode aprender para lidar com as nossas crises. Abacuque, capítulo 3, começando no 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado no estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim... eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Uau! Isso era crise, hein? Nossa, isso era crise. Né? Uma crise forte que eles estavam enfrentando. Olha, sem fruto, sem ter o que comer, sem ter o que beber, faltando tudo, faltando comida, tempos de fome. Essa era crise, crise, crise mesmo, né? Sem gado, não tem comida nem para gado, daqui a pouco não tem gado mais, né? E ainda que não é uma frase legal, né? É uma frase de esperança, né? Bom, agora ele diz assim, a gente vai ver a primeira, como é que ele estava enfrentando isso. Qual é a primeira frase que ele diz assim? Mesmo assim, com tudo isso que está acontecendo, eu me alegrarei no Senhor. Uau! Uma ordenança bíblica, tempos de crise, vou me alegrar. É fácil, Iane, é fácil ser alegre. Não é fácil, né? A alegria no Senhor, eu creio que o alegrar-se dentro da crise é a palavra esperança. É você ter esperança dentro da crise, né? Porque a crise, ela vai vir e o alegrar-se não é o sorrir na crise, né? Mas é justamente você ter esperança de que aquilo ali vai passar e de que o Senhor é soberano, né? Porque a pergunta é assim, como que eu vou me alegrar nisso? É como você disse, você não vai sorrir com isso. A sua alegria vai ter, eu tenho esperança, né? A chave é justamente essa, eu vou ter esperança e por isso eu não vou precisar ficar desesperado. Chorar, às vezes, nas crises é necessário, faz bem, né? Só que a Bíblia também, a respeito do choro, a Bíblia dá orientação, que ele dura uma noite, né? Mas no outro dia você tem que acordar para isso, né? A de Abacuque é uma crise interessante, porque era uma crise vivida por uma nação inteira. Era uma crise de ordem moral, de ordem social, faltando as coisas básicas, o essencial, e principalmente uma crise espiritual. Exato. O que ia pesar mais, talvez, hein? E daí que partiu, né? A crise que estava vivendo nesse período aí de Abacuque, do profeta Abacuque, foi justamente a crise da Babilônia vindo, né? Destruindo tudo. E essa crise começou por causa do afastamento do povo de Deus. Do povo de Deus. Né? Então, a partir disso, vem as crises nas nossas vidas, com uma profundidade muito maior, né? E eu vou mais longe já um pouco. Elas virão. Agora, nesse caso, veio provocada pelo afastamento mesmo. E se elas surgirem por qualquer outro motivo, e se você estiver afastado, a consequência vai ser igualzinha. Igualzinha. Você vai viver em Babilônia, né? Eu digo assim, são tempos... Então, e o profeta, ele estava, enfim, desesperado, como qualquer ser humano fica diante de crise. Tem coisas que nos abatem muito, não tem como. Eu acho que se você olhar uma crise, uma tragédia com cara de paisagem, alguma coisa está errada com você. Exatamente. Né? Aí o que Abacuque vai fazer? Vamos ver. Abacuque 1, eu estou no 2 agora. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Que comportamento era esse, Anne? Pois é. Né? Era tudo em função justamente da crise, eu creio que da desorganização emocional que o povo estava vivendo, né? Diante de Deus levanta esse profeta justamente para trazer essa consciência para o povo. Que eles estavam vivendo e eles achavam que aquilo não ia acontecer, sendo que Deus já tinha dito que ia acontecer, né? Que eles iam passar por aquela crise. Eu acho que quando a gente está afastado de Deus... realmente você esquece que nós temos um Deus de justiça, um Deus que odeia o pecado, que vai fazer todas as coisas para que não... Agora, o próprio profeta fica inconformado. Ele diz, até quando? Eu estou clamando. Existe um inconformismo, tudo isso, e por que razão? Né? E ele vai diante de Deus buscar a razão de tudo isso. Quando nós estamos enfrentando uma crise, a tendência nossa, às vezes, chegar diante de Deus e Senhor, soluciona essa crise. Não é fácil falar assim? É verdade. E o que a gente deveria fazer? Abacuque aí nos orienta O isso, Abacuque né? está deixando claro. Sabe, será que essa crise que está vindo aí, né? Essa ameaça
não tem a ver com atitudes nossas, né? A gente está dando um passeio por crise. Tem crise e crise, né? Mas Abacuque está nos mostrando uma, né? E que é assim. Dentro de uma crise, e quando a gente é cristão, se falar, eu vou buscar Deus, talvez antes de buscar Deus, a gente tenha que buscar dentro de nós mesmos aquilo que tenha provocado ou levado à crise, né? Não é bastante. Nossa experiência bastante é com mulheres, né? Eu sei que os homens devem ter um mundo bem especial. Eu sei do mundo de homem, do mundo da cabeça do meu marido, né? É o que a gente sabe, porque dorme e acorda sabe com coisas, mas nós mulheres, quando nós nos juntamos, quando nós nos abrimos, ou quando elas vêm para o aconselhamento, a gente tem mais facilidade de expor essas coisas. Aí começa a contar a crise. Eu gosto de ouvir a crise inteirinha que está passando, sabe? Porque ele, porque ela, porque ou porque... E aí vai. É verdade. O que é que faltou exatamente, né? De ser olhado para a crise. Eu digo, e você, né? Ninguém é tão vítima assim dentro de uma crise, não é, Yane? É verdade. E dentro da crise, a gente volta lá no Éden, né? A gente vê que já começa isso. Querendo, dentro de uma crise, jogar a culpa no outro, né? E não consegue olhar para si mesmo. Né? E não consegue ver aonde que eu errei, né? Porque às vezes a gente vive numa crise, às vezes é alguma situação da natureza que aconteceu, às vezes algo inesperado que aconteceu, mas muitas vezes nós entramos em crises por atitudes e decisões que nós tomamos em desacordo com as Escrituras, né? Sim, em desobediência a Deus. A que Abacuque está mostrando é totalmente essa. Totalmente. E se você não parar para pensar, para analisar isso, você não vai descobrir, sabe? Porque deixar o outro falar também é muito difícil você deixar que o outro aponte o seu pecado. Você vai erguer uma barreira, você vai se defender, né? Então, as aflições, e mesmo que ela não venha por postura tua, uma coisa que vai falar muito vai ser a tua reação a ela. Isso vai contar bastante, né? Então, todo mundo vem com umas expressões que estão contidas na Bíblia. Entrega tudo isso a Deus, entrega teus cuidados a Deus e tudo mais. É fácil. É simples. Não é fácil, né? É um caminho. É o caminho que a gente segue por amor a Deus, né? Porque por entender que dentro de uma crise a gente tem 2 lugares para estar. Ou distante do Senhor, querendo arranjar culpado, ou junto com o Senhor e clamando por misericórdia, para que Ele nos ajude. Então, dentro desses 2 lugares, dentro dessas 2 posições que a gente pode estar, né, a gente tem que escolher com sabedoria. Não, eu prefiro estar com o Senhor, né? E sabe, são algumas ordenanças bíblicas que eu reputo, não são as mais fáceis mesmo. Queridos, não andeis ansiosos, eu sempre digo, não é hashtag fica a dica, não é um bom conselho, é ordenança bíblica. Então, realmente, se eu for analisar se eu estiver ansiosa, eu estou pecando, porque a palavra está dizendo, não andeis ansiosos. Então, na hora que eu trilho o caminho da ansiedade, eu já estou no caminho do pecado. E se eu não tiver essa consciência, eu não vou resolver minha crise de ansiedade. Exato. Não é assim? Exatamente. Né? Agora, é fácil. É fácil. Eu digo, não é para mim, não é para você. Né? A gente conversa sobre isso. Eu vou ler o versículo inteiro para a gente poder comentá-lo. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Né? Então, ele diz assim, qual é o motivo? Está ansioso? Vai diante de Deus e tem ações que você tem que fazer nessa hora. Exatamente. Né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. A Moldari é a loja que oferece opções variadas para decoração. Quanto aos quadros, estes são montados de maneira personalizada para adequar e dar requinte à sua casa ou empresa. Os objetos de decoração vão desde cerâmicas à sofisticação dos cristais, esculturas, colares e muito mais. Para completar, temos uma gama variada de flores e folhagens permanentes que dão um acabamento perfeito para a sua decoração. Venha conhecer a loja e escolher tudo o que precisa para deixar o seu espaço mais belo e acolhedor. Além do que se vê.
para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um único propósito e que seu valor é único. Estamos de volta, nós estamos falando sobre crises e elegemos um personagem bíblico para nos ajudar na nossa condução das crises que a gente pode estar passando agora, as que a gente vai passar, porque se está tudo bem, elas virão, né? Elas virão. Elas virão, então a gente se prepara, né? E Abacuque continua, vou ler para você, em Abacuque 1:12 ele diz assim: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, pusestes esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para correção. Gente, na hora da crise, é intensificar a oração. Né? Intensificar nos horários, né? De madrugada. Em tudo. A busca pela fazer presença. como Abacuque fez, lembrar quem ele é, né? Eu digo assim, não é que a gente vai torcer o braço de Deus, né? Mas a gente vai lembrar, ele está falando, ó rocha, esse aqui é teu povo. Eu sei que eles pisaram na bola, né? Mas, então, é intensificar. E a gente vê que durante a crise não tem jeito. Isso, nós estamos falando o óbvio, né? Porque todo mundo sabe que quando a coisa pega, aí vai para Deus mesmo, né? Exatamente. É importante a gente entender que eu creio assim que a principal causa de uma crise nas nossas vidas é justamente a gente buscar mais a Deus, né? E buscar essa intimidade, porque é a partir dele sempre, ele é o fundamento. Então é a partir dele. Então toda crise ela vai nos conduzir a Deus, né? E essa tem que ser por isso que a palavra vai falar, né? Que dentro da crise a gente pode, inclusive, louvar a Deus, adorar a Deus, né? E adorar por quem ele é, apesar daquilo que a gente está passando, porque a gente tem a presença dele. Sim, né? Até o mundo, que ele tem um ditado que diz assim, ruim com ele, pior sem ele, né? Você imagine assim, se não fosse com ele, tá ruim? Tá sim, ninguém vai negar que tá ruim, mas e se não fosse com ele, né? Se não for, eu sempre usei, minhas filhas lembram disso desde pequena. Eu falava para ela assim, não deixe Deus sentir saudade de você. Porque daí o jeito dele te chamar vai ser botando uma crisezinha por aí e não vai ser bom, né? Não vai ser agradável. Então, nos períodos de crise, nós vamos intensificar não só a nossa oração, mas buscar a presença dele, os propósitos. É importante, né, Mirtz, que essa busca, ela tem que ser não apenas para... Por isso que eu gosto muito de pensar na crise em relação a que essa busca não seja apenas para nos tirar disso. Da crise, verdade. Né, mas para, antes disso tudo, nos aproximar dele. Né? Porque é ele que é a razão de todas as coisas. Vamos pegar o caso de Abacuque mesmo. Não adiantava orar pedindo para tirar da crise. Eles iriam para a Babilônia justamente para corrigir as falhas. Só sabendo debaixo de que outro Senhor eles iam estar, para você saber, né, a diferença do seu. Né? Essa é a grande lição da crise também, aquilo que a gente pode aproveitar. Né? Outra coisa que Abacuque fazia, vou ler e já comentamos. Abacuque 2, começando no 1. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda por um tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a,
porque certamente virá e não tardará. Uau, eu amo. Não é lindo? Coisa mais linda. Lindo. Esse aí é o primeiro outdoor que a gente vê. Na Bíblia é esse aí. Você escreve bem grande para que todo mundo veja. Passe correndo que vai ver, né? Vai ver. Ele disse, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. O que é estar numa torre de vigia durante a crise? Né? Observando tudo, né? Tudo. Atento. Sabe, atento, sem dormir. Porque se você está vigiando, se você está na tua, você tem responsabilidade. Atento, sabe? Não é aquela história, vai passar. Essa história de deixar o tempo cuidar das coisas, o tempo não é remédio para nada, né? Verdade. Então, e ele diz assim, ficarei sobre a minha fortaleza e vigiarei. Outra coisa importante é o vigiar, né? O vigiar é fundamental. É a gente entender também a nossa responsabilidade dentro da crise. Se a gente está passando por uma crise dentro da nossa casa, a nossa responsabilidade primeira, né, para início de tudo, é justamente saber essa responsabilidade diante do marido, diante dos filhos, diante da casa, o que eu posso fazer, e tudo isso em oração. Né? Você sabe que quando vem uma mulher, às vezes, relatar a crise que ela está vivendo, e ela, claro, o marido é o grande culpado sempre, mas ela vai falar algumas coisas dele, a gente fala mais sobre ele. Aí ela começa assim, ele é bom pai, não posso reclamar, nossa, trata os filhos, sabe? Não deixa faltar nada em casa, ele isso. Aí eu vejo ela falando tantas qualidades, eu tenho uma vontade, quem é o problema aí dentro? Não é verdade? É verdade, né? É verdade. Sabe? Então, numa crise, você tem que olhar que, às vezes, quem provocou essa crise é você, né? Você. E a pessoa fala, né? Quando a pessoa chega assim falando e vai e fala tanto do outro, ela não consegue se ouvir dela mesma, né? Como que ela está na situação, na relação, né? O que ela pode fazer para mudar. Nem está se enxergando, não está né? se enxergando. E eu já digo assim, também se você veio sozinha, quem vai trabalhar é você mesma, né? E vai trabalhar com quem? É com você. Ninguém muda o outro. Nós não mudamos o outro, né? Nós mudamos a nossa reação em relação ao outro, né? Abacuque diz outra coisa a respeito da crise, né? Mandou escrever e colocar no outdoor, como a Yane falou. E a gente tem que lembrar dele, tem que vir a gente tem que trazer, na crise, você tem que trazer a memória. Eu digo, eu vou me trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Exato. Né? Isso é fundamental. Né? Tem que ser assim. E ele diz assim, sabe? E Deus diz uma coisa, tem um tempo determinado para isso. Né? Tem um tempo determinado. Não tardará. Então, não veio hoje. Né? E às vezes a crise é agravada porque a tua expectativa com Deus era imediata. Né? O que você queria. Como a gente precisa ter essa paciência na crise, né? Entender que Deus está trabalhando, e tudo aquilo que a gente fizer, todo o nosso trabalho espiritualmente falando, por mais que às vezes pareça tão pouco e tão pequeno, mas se a gente está fazendo mesmo de acordo com aquilo que Deus pede, requer de nós, isso a gente vai ver o resultado depois. Eu lembrei agora, você falando sobre isso, de Davi. Né? Davi, ele venceu o gigante. Mas antes de vencer o gigante, ele venceu no secreto o urso e o leão. Né? Então, aquelas vitórias que ele teve no secreto, que ninguém viu, depois o Senhor o honrou em público, quando ele venceu o gigante. E é aquilo que trouxe a memória dele também. Exatamente. Sabe? Aquele gigante não tinha uma força, um perigo diferente daquele que ele já conhecia e sabia que podia, né? Ele falou, eu venci o leão, vou vencer você também. Fácil, né? E esse ainda, ele tinha uma ajuda. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, né? Não vai... Sabe, queridos, as crises oferecem essa oportunidade. Às vezes até para você exercer alguma coisa que você já recebeu lá atrás, como a Yane lembrou agora, né? É só a crise que vai botar você na frente daí de novo. Senão, tantas pessoas, eu acho, dentro da igreja, com tantos dons guardados, talento escondido e tudo mais, e daí, na hora que chega a hora da crise, né? Eu me lembrei de uma situação, eu devo até ter contado, às vezes eu me repito e vai embora, né? Todo mundo entende aí. Nós tínhamos uma pessoa, ela foi a um chá da Donep. A Donep fazia alguns chás para pessoas que não conheciam Jesus, e ela não tinha experiência nenhuma. Até então, ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, nada. Ela foi para o apelo, aceitou Jesus
e o que ela tinha era o que ela tinha ouvido aquela tarde. E naquela semana, ela teve uma situação na casa dela com a diarista dela. A diarista dela caiu endemoniada, sabe? E ela, na hora que viu a diarista ali endemoniada, sabe? Ela tinha que fazer alguma coisa, tinha que ter uma atitude. E ela trouxe à memória o que ela tinha ouvido no chá. E ela falou uma coisa bem... Ela diz assim, sabe? Em nome de Jesus. Ela nem não mandou sair, não mandou fazer nada. Ela falou, isso daí passa. Ela usou o nome de Jesus. Viu a diarista se levantar, se recompor, sabe? Confiando, sabe, naquilo, trazendo para a memória, aplicando alguma coisa nas crises, né? E é importante que toda crise, né, se a gente passar essa crise no Senhor, né, não é com o Senhor, é no Senhor, né? A gente passando pela crise no Senhor, como a nossa vida é cíclica, então a gente vai passar por várias crises, né? Sim. Então vamos passar por essa, passando no Senhor, depois da crise a gente está amadurecida. A gente está mais forte, mais, né, madura do que a gente era quando nós entramos. E o Senhor vai nos fortalecendo. Sim, no caso aqui de Abacuque, a própria Babilônia ia ser um tratamento e tinha promessa, ele ia trazer de volta. Não era para sempre, né? É só para... agora, sabia, eu gosto de pegar esse texto porque Abacuque dimensionava exatamente o sofrimento que viria, tá? E tem crises que a gente não encontra palavras para contar, não é verdade? Exatamente. Né? Não tem mesmo. E é interessante que o Abacuque, né, no livro dele, ele é um profeta que ele clama, né? Ele faz várias perguntas para o Senhor. E ele também nos ensina isso, para que a gente faça os nossos questionamentos ao Senhor. Não duvidando da soberania dele, mas colocando diante dele, né? Essa é a grande oportunidade, sabe por quê? Porque às vezes você vai fazer perguntas até... e não vai ofender a Deus com isso, nem vai ser... Até porque esses porquê são bem-vindos. Por que eu? Por que comigo? Quem sabe Deus responda. Ou não, né? Jó também perguntou o que ele queria. Agora, pergunta se Deus respondeu o que ele queria. Nada, né? Jó perguntou o que ele queria, o que ele quis perguntar. E ele era justo, gente. Se a gente vai olhar, né? E a crise do tamanho de Jó, essa é a maior, né? É tão maravilhoso você trazer Jó, porque Jó fez aquele monte de pergunta, né? E daí depois, quando Deus vem, ele não responde, mas ele revela quem ele é. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Lindo. E aí ele revela quem Claro. como se dissesse assim, quem eu sou te basta, né? Sabe? E não que isso te desmotive a fazer pergunta diante dele, sabe? Porque ele falou, Jó, vai ser assim, ó, você veio fazer pergunta, então coloca assim, eu que vou te perguntar. Sabe? E é ótimo quando Deus nos pergunta, porque nós vamos ser obrigados a responder, sabe? De fato, Deus fala assim, onde é que você estava? Né? Quando? Aí você fala, olha o tamaninho que eu sou, né? Então, de repente, diante de crises, não tenha medo de ir diante de Deus fazer pergunta. Pode ser que ele que pergunte para você, mas vai ser muito bom, porque você vai ter que responder. Coisas que a gente... Aliás, é nas crises que a gente começa com as perguntas mesmo, né? Verdade. Né? E a gente encontra a paz, que é a presença de Deus, mesmo em meio à crise e à ausência de respostas. Sim. Porque viver com a ausência de respostas, continuar confiando no Senhor, vai gerar em nós uma maturidade espiritual. Não, e é chave, é chave para um monte de conquistas, né? E Abacuque, né? A gente está caminhando ali para o final sem ter falado quase nada, a gente volta nesse assunto, mas Abacuque 3,16, presta atenção que ele diz: aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Linda essa esperança, né? Muito. Sabe? Muito porque esperar em silêncio e dizendo assim, eu sei, está usando porque essa não era um prêmio, a conquista não era um prêmio para os babilônicos. Abacuque estava certo. Um dia viria sobre eles, sabe? Mas o que ele diz assim, tem coisa que a gente tem que passar em silêncio. Queridos, tem crise que você tem que passar em silêncio. Exatamente. Né? Exatamente. Né? E essa alegria, né? A alegria na crise, ela ganha esse nome, esperança. Esperança é a alegria no meio da crise. Sim, sempre, sempre isso, você não tenha dúvida. E uma das coisas, né, que acontece muito na crise é que saia de perto de quem também
sabe, tem esse... Porque, por exemplo, uma crise que está acontecendo no país, você chega perto de um murmurador e diz, nossa, isso aqui vai piorar. Aí você diz, vai piorar, vai piorar. Gente, cadê a esperança? Contagia, né? Contagia. Então, se a gente vai contagiar alguém na crise, é com esperança. Amém. Com a certeza de que, sabe, o que o Abacuque disse assim, olha, tá no outdoor lá, vai passar, demora ou não demora, não interessa, mas a resposta virá, não vai ficar assim. Yane, foi uma boa conversa. Eu gostei, né? A gente vai conversar mais. Vamos. E eu vou agradecer você que esteve conosco até agora, né? E te convidar para estar conosco novamente. Deus te abençoe.